Olá, alunos, tudo bem? Em continuidade ao nosso projeto, onde nós iremos falar sobre a biodiversidade. A biodiversidade nada mais é do que aquele termo, né, que vai descrever a riqueza e a variedade, né, no mundo natural, entre as plantas, os animais, né, e os micro-organismos que favorecem alimentos, remédios ali, boa parte, né, da matéria-prima que é constituída ali pelo ser humano. A biodiversidade, ela pode ser dividida ali em 3 níveis, né, comunidade, ecossistema, espécie e genes. A comunidade e ecossistema é a estrutura da comunidade, né, das aves, é relativamente bem conhecida em comparação a muitos grupos, né? Aí o que acontece? Aí, né, que as aves, embora elas compreendam uma pequena parte, né, do ecossistema, elas têm se mostrado interagir com inúmeras outras espécies para manter a saúde do ecossistema, né? Então, também são uma das principais dispensoras e polinizadoras de sementes, né? Então, como por exemplo, as aves, elas estão aqui numa goiabeira, elas vão comer ali, e mais na frente elas vão defecar a semente que elas comeram, né? Então, aquilo ali vai gerar novas árvores, então elas estão ali, né, também auxiliando nessa parte, né? E elas também têm um papel vital na manutenção da estrutura e diversidade, né, das comunidades e plantas, como eu falei anteriormente, né? E as espécies, comparado com outros grupos de animais e plantas, nosso conhecimento da diversidade de aves a níveis de espécie não é nada pouco imenso, né? Então, novas espécies ainda estão sendo descobertas e é aceitável que em um futuro próximo teremos o retrato completo da diversidade das espécies de aves existentes, né? Então, são várias e várias aí, várias tipos, né, de aves, espécies que ainda nem foram descobertas, né, mas aí tem que estão sempre estudando e que podem ser a qualquer momento descobertas, né? Então, genes, que são a variação genética, é uma questão importante que deve ser considerada na conservação das espécies, né? Um alto nível aí de diversidade genética, né, deve ser mantido. E no caso de populações isoladas, né, a diversidade genética ela pode ser perdida rapidamente, então comprometendo aí o potencial, né, de novas espécies, né. A distribuição da biodiversidade, ela não é distribuída igualmente, né? Mas por que isso ocorre? Porque cada espécie ela tem um local preferido para sobreviver e às vezes a preferência se sobrepõe, né, mais em uns lugares, em outros não. Mas não significa que as espécies elas estão pensando sobre isso, né? Elas têm aí essa divisão aí já vem de muito tempo, então a gente pode, e também é bem claro, né, que em um lugar a biodiversidade é bem maior do que outra. Então, nós temos, né, alguns fatores que vão. Alguns fatores aí que vão influenciar, né? Como, por exemplo, os fatores ambientais, né? Que são as condições em que a espécie ela vai sobreviver, a variação do nível do mar, as chances de extinção, né? Que também deve ser bem analisada. E também a glaciação, né? Que também é conhecida aí como a Era do Gelo, né? Que são os resfriamentos globais que são associados aí ocasionados em períodos que a temperatura do planeta ela pode diminuir, pode aumentar, né? E tem tudo isso, essa questão dessa distribuição, ela também
vai influenciar nesses fatores. E temos as ameaças à biodiversidade, né, que é a poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, expansão da fronteira agrícola, expansão urbana industrial, né, tudo isso. Porque o que acontece? O uso excessivo dos recursos naturais, eles têm ameaçado a biodiversidade, a poluição, por exemplo, nos carros, né, nos tráfegos, nos centros aí, o uso excessivo dos recursos naturais, o desmatamento, né, essa questão também da fronteira agrícola, a expansão urbana industrial, as indústrias têm se aumentado muito e que isso também, de uma certa forma, né, tem ameaçado a biodiversidade. Então, nós temos aqui alguns pontos negativos, né, que são as mudanças climáticas, como foi falado lá na questão da glaciação, a questão do nível do mar, né, que são mudanças climáticas aí que são pontos negativos. A fragmentação de habitats, né, quando os habitats têm ali uma divisão de grupos, e que eles terminam, alguns ficando isolados, e que aí o que já ocorre é, né, a extinção de algumas espécies, né? E também tem o aumento de espécies invasoras, que elas podem ocorrer de maneira natural, mas o mais comum é que ocorre pelo homem, né? Que o homem faz com que isso aconteça. Então, à medida que ele vai se espalhando, vai levando uma coisa de uma área para outra, né? Que ali não tem aqueles predadores naturais que vão controlar, aquilo ali está, né, aumentando essas espécies invasoras, como por exemplo, nós podemos citar as plantas exóticas, né? Que é um exemplo bem assim, todo mundo não, né? Mas algumas pessoas gostam de ter aquelas plantas em casas. Então você vai ver lá no mato uma plantinha bonitinha, você tira, você leva para sua casa. Aquilo ali você não tem, como eu posso dizer, você não tem um predador natural naquele ambiente que você está inserindo aquela planta, perdão, que você está inserindo aquela planta. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar os mosquitinhos, aí vai vir uma espécie diferente de um mosquito que não era dali daquele lugar, aí já vai entrar a extinção da espécie, né? Porque já vai diminuir os mosquitinhos lá de onde você pegou a planta, entre outros pontos negativos que nós podemos estar citando aí. Então, nós temos algumas maneiras, né, de como nós podemos amenizar essas ameaças para a biodiversidade. A primeira coisa é a sustentabilidade. Tem várias formas de você fazer alguma coisa sustentável. Hoje tem vários Instagrams que ensinam ali você a criar sacolas sustentáveis, inúmeras outras coisas. E também nós temos ali a questão da reciclagem. Hoje você também no Instagram tem muitos canais e muitos perfis que eles ensinam você reciclar, né? Tá reciclando coisa, você pode pegar uma garrafa PET e transformar em outra coisa. Você pode deixar de usar algumas coisas que vão estar aí prejudicando o meio ambiente e você pode trocar. Hoje em dia são infinitas possibilidades que nós temos aí para ajudar, né, amenizar esses impactos que estão aí ameaçando a biodiversidade. E também tem a questão da energia renováveis, né? Eu coloquei aí um exemplozinho da fotinha da energia solar, que quem diz que não é uma energia que vai ajudar tanto, porque tem a questão do desmatamento, mas nós temos aí inúmeras formas de energias renováveis que nós podemos estar utilizando, né, e que vão amenizar esses impactos que podem prejudicar o meio ambiente, né, a biodiversidade. Também nós temos outros exemplos aí, né, o uso de biocombustíveis, você pode trocar e você vai trabalhar
3 vezes por semana, por exemplo, se trabalhar a semana toda, 3 vezes por semana, você pode ir de bicicleta, você pode ir um dia de carro, pode ir outro dia de bicicleta, pode ir a pé, né, que vai estar ali também ajudando até na questão da saúde, além de estar contribuindo com o meio ambiente, né. E algumas soluções que nós sabemos que não são boas, né, para o meio ambiente, aí a gente também pode estar evitando essas coisas. E no mais, na aula de hoje é isso. Eu irei também estar disponibilizando uma atividade para a gente estar resolvendo depois. E no mais é isso, gente. Fiquem bem.